Fala galera, tá começando aqui mais um Raizeiro Podcast. Até um dia desse eu trouxe aqui o Evertinho, o Imperador. E hoje eu trouxe a Imperatriz, só que dessa vez é a Imperatriz do Sorriso, doutora Renata. Doutora, muito obrigado pela tua presença. É Uma um honra. prazer receber você aqui, viu? A honra é toda minha. Cara, quando a gente soltou aqui que a senhora ia vir, a interação foi bacana. Pra você ver que é um assunto, né, que todo mundo quer saber direitinho, né, que Sim. é a questão da odontologia. Eu vou separar a entrevista aqui em algumas partes. Botox, faceta em resina, que a maioria das perguntas foi sobre facetas em resina, doutora. Vamos Opa, começar falando por ela? bora. O que são realmente as facetas em resina, doutora? Elas são uma resina composta, né? Para o pessoal entender, é uma massinha que coloca no dente, né? Não tem desgaste, Não desgaste. não é necessário desgaste. A gente acompanha o formato, a anatomia, vai dando, né? Melhorando a anatomia dos dentes dos pacientes, né? É isso que é a faceta em resina. Ô, doutora, tem uma pergunta aqui, eu vou dizer beixa e ao mesmo tempo não. Se pode abrir cerveja no dente? Deus me Pergunta. livre e guarde. Não pode, né? Não pode. Que é isso? Estão brincando, né? Muito bem. E quais são as vantagens, doutora, da questão das facetas em resina para melhorar o sorriso? Qual a vantagem da faceta em A si? vantagem é ter um dente branquinho, né? Se você tem um profissional que sabe aquilo que está fazendo adequadamente, não exagerando na resina, que a gente vê um monte de coisa aí no Instagram hoje em dia, né? TikToker. É, Deixa os dentes alinhados, né? A maioria dos casos que eu pego, eu prefiro que já estejam quase alinhados. Não precisa ir para a ortodontia. Agora, tem casos que precisa ir para a ortodontia primeiro, alinhar os dentes, para depois colocar faceta, A né? faceta é essas coisas que os famosos usam, é? Isso mesmo. É faceta o nome, né? Não, eles também usam lentes de contato, né? Lente Que de é contato. É diferente da diferente, né? faceta. Aí tem um desgaste, A gente vai né? falar também da lente de contato. Isso. Hoje em dia, a lente de contato não está tendo tanto desgaste como antigamente. É mínimos, né? Mas tem Uhum, um desgaste. eu sei. E a faceta já não tem. Só em dentes que realmente é necessário, né? Doutora, dói para fazer? Não, não Não dói. dói. Não dói, indolor. Nenhuma dor. Doutora, qual procedimento a gente precisa fazer antes de colocar a resina? Pronto, a gente precisa primeiramente fazer uma raspagem e uma profilaxia. Avaliar o paciente se ele não tem cáries nos dentes anteriores, que são os dentes da frente. Se tiver cárie, tratar dessas cáries primeiramente, é muito importante, tá? Já peguei casos graves, paciente colocou a faceta no dente da frente cheio de cárie atrás. Grave. Então, assim, se estava atrás, estava na frente, né? Então, assim, procure um profissional que você sinta confiança, que faça o correto por você, tá? E nesse caso, doutora, se aí tava, tem que tirar e Tem que cuidar e fazer de remover, novo. tratar. E se o paciente quiser fazer de novo, a gente faz. E quer, né? Qual a durabilidade e os cuidados que a gente precisa ter, doutora? Cuidados. Cada 6 meses ir ao dentista, fazer um polimento, fazer a raspagem. É isso. Manter a orientação do seu dentista. Michel Guilhermino, muito famoso, figura aqui de Rio Largo, perguntou quantas sessões de clareamento são necessárias para um resultado perfeito, doutora. Depende de cada pessoa. Isso é muito. Vai de cada pessoa. Minha boca não é igual à sua, certo? O meu organismo não é igual ao seu. Então, tem organismo que abre e outros não. Mas na maioria dos casos são 3 sessões, o dente tá Três branquinho. sessões. 3 sessões. O Bora Rio Largo, muito obrigado aí, o Quinho do Bora Rio Largo, mandou um abraço, doutor, Um inclusive. abraço. Vai lá, hein? Perguntou qual cliente mais lhe emocionou, se teve alguma história aí que Ai, tem tá meio que muitos. afetiva, né? Tem muitos, muitos, muitos demais. Tem pacientes de prótese mesmo, né? Que a gente reabilita. Esses dias eu reabilitei uma senhora, né? Ficou lindo o caso dela. Emociona, né?
Não tem dinheiro do mundo que pague É verdade. um sorriso de verdade, né? Ô, doutora, e o Botox? Na verdade, eu nem sei o que é um Botox. Eu vou aprender com a senhora Bora lá agora. O que agora. é um Botox, doutor? Botox, ela é o quê? Uma aplicação que a gente faz para minimizar as linhas de expressões, né? Que são essas que a gente faz assim, ó, essa aqui é uma ruga minha, você tá vendo? Isso aqui é uma ruga. Não foi esse que o Valadares fez recentemente, não foi? Fez Valadares. E a gente fez o retoque dele essa semana que passou, porque ele tem rugas, né? Um exemplo dele. Ele tem rugas e envelhecidas, velhas. Então, assim, o Botox, ele ameniza. Ele não tira aquelas rugas. É outro tipo de tratamento, já é outro tipo, já entra em outras áreas, né? Da harmonização. Eu jurava que Botox era negócio dos lábios, é. Tá vendo preenchimento labial. É preenchimento labial. Eu tava muito errado, viu? Ô, Paulo, eu vou precisar fazer isso aí, que a doutora falou. Vou fazer um Botox aqui pra dar uma melhorada. Levanta aí assim a testa, faz assim, ó. Será, doutora? Não, um pouquinho. Quais são as indicações? Tem aqui bruxismo, sorriso gengival, dores na ATM e estética facial, doutor. Olha, o Botox, ele ajuda a aplicação. Botox não, que Botox é um nome só, né, como é que se diz? Da caixinha, O produto, é? Isso, é o produto. É o ácido hialurônico, né? O Botox é só um nome. Tem vários nomes, né? Ele ajuda na ATM. Você que tem aquela dorzinha assim na ATM, ele ajuda. Tem comprovado que ele ajuda você a fazer as aplicações aqui, ajuda a melhorar. São pessoas que dormem à noite, rangem os dentes, às vezes também à tarde. Durante o dia tá nervoso, tá estressado, tá rangendo os dentes. E tem aquele desgaste, né? Tem gente que nem sabe que tem esse grande desgaste nas incisais. E fala assim, eita, meu dente tá lixando. Não, é você dormindo, ou provavelmente dormindo. O nervoso, né? E acorda todo lixadinho, todo... E isso é grave, né? A gente faz um tratamento também com plaquinha de bruxismo. É uma plaquinha que a gente molda o paciente, manda pro laboratório, faz a plaquinha para ele estar dormindo à noite, durante o dia, se for o caso. E por que bruxismo, doutora? Bruxismo, porque brange os dentes, né? Faz aquele aquele barulhinho, sabe? Em quanto tempo o Botox é feito aí e questão de se tem durabilidade? Ele é feito menos de 20 minutinhos, bem menos. A gente faz a aplicação e o resultado dele dura entre... Eu acredito, se você não fizer muitas expressões, não for para academia, que eu acho muito raro, a maioria hoje em dia as pessoas se cuidam, né? De 3 a 4 meses. A durabilidade. A durabilidade. E tem gente que é menos. Se você usa, retoque, vamos supor, tem que estar sempre fazendo. Se você for tomar um relaxante muscular, ele vai relaxar a sua musculatura. Vai relaxar a sua musculatura. Então vai dar aquela... Vai relaxar. O Botox já vai saindo mais rápido. Se eu tomo muito relaxante muscular. Entendeu? Entendi, doutora. Eu vou perguntar, doutora, porque assim eu sou leigo, né? Mas a questão da aplicação, eu entendi e entendo, né? Que geralmente quem faz é negócio de... Quem faz plástica e tal. Perguntaram aqui quem pode aplicar, se é seguro ser aplicado por um dentista. Sim, o dentista ele é preparado, ele conhece a anatomia muscular do rosto, cabeça e pescoço completa. Josuele perguntou aqui o momento mais gratificante na sua vida profissional, doutor. Foi trazer a Clique Dentista para Messias e Rio Largo. Eu acho que foi um projeto nem meu, foi de Deus, né? E eu realmente quero oferecer para as pessoas o melhor. O Pagode do Rick aí, meu compadre, muito obrigado aí pelo carinho. Bem, Rick. Perguntou onde é que fica o consultório, né? E eu disse aqui, o cantor vai aí fazer um plano. Bora, vamos fazer até um show. Muito bem. Olha, o consultório fica em Messias, a primeira unidade, de frente ali a pracinha, tem a Câmara de Vereadores, tem a Galeria do Rosalva ao lado. E aqui em Rio Largo é na Mata do Rolo, de frente ao PV. Tem a Igreja Universal ali, de frente ao PV.
É rosinha, né? Roxinho, né? A frente. É rosa, né? É rosa, É né? rosa. É pra chamar a atenção mesmo. E tem minha foto lá. Tô bem bonitona na foto, mas pessoalmente não sou isso não, viu? É Dou- enganação. Doutora, implante dentário, doutora. Aí, Opa. o que é um implante dentário realmente, Um doutora? implante dentário é um titânio que é colocado dentro do seu ossinho, que substitui a raiz do dente. Esse é o implante Agora dentário. esse dói, não dói? Dói não. Olha, tem gente que é igual você tirar um dente. Tem gente que tem um pós-operatório bom e tem gente que tem um pós-operatório dolorido. Então depende muito. Eu tô entrando agora, né, nessa área de implante. É novo para mim também. Minha especialização é implante, né? Logo mais já estarei implantando vários com fé em Deus. Já tenho amigos que vêm até o consultório implantar, se for necessário. E é isso. Mas implante é muito seguro, né? A gente tem que esquecer a prótese. Mas quem não tem condições, usa a prótese. Mas nunca o implante vai substituir uma prótese. Implante é muito, milhões de vezes melhor que uma prótese. E para quem é indicado? Olha, para todo mundo é indicado. Até senhores de 80, 90 anos querem colocar implante. Estando com a saúde ok, faz todo o exame, tudo certinho, tá tudo certo. Para quem não tem alergia, que tem gente que também tem alergia a titânio, hoje em dia estão desenvolvendo outros tipos de implante para quem tem alergia. Essa questão de alergia, doutora, o tempo de recuperação varia, né? De pessoa Varia por de pessoa, né? pessoa, do organismo para organismo, né? Um exemplo, o botox que eu fiz no Valadares, ele ficou com um hematoma aqui. Aí ficou tantos dias para sair. Eu também fiquei com hematoma. Acho que o dele saiu primeiro que o meu. Né? Então, assim, o organismo dele é um, o meu é outro. E assim foi. Entendi. E os principais benefícios, doutora, do implante dentário? Função, mastigação, o sabor das coisas, da comida é outro. Né? Então, é isso. Até isso interfere a questão do sabor A também. prótese, ela não vai no céu da boca? É Né? verdade. Então, cadê o paladar? Vai-se embora. Minha amiga Araceli Lucena, do Rio Largo Ordinário, perguntou aí se existe alguma mistura caseira aí para clarear os dentes. Negativo. Tem não, doutora? Tem não, tem não. É Eu tudo jurava que a enganação, senhora ia tudo passar umas mentira. três aí, né? Não. Tem, a Clique Dentista resolve pra você. E cabe no seu bolso. Rapaz, tem o meu amigo Dinho aqui, ele é cantor de rap, né? Eu já indiquei ele aqui, ele colocou, eu não sei, doutora, qual realmente o procedimento que ele fez, mas eu vi que ele já fez uma questão no dente. E ele perguntou aqui questão de valor. Valor você vai ter que conversar com a doutora, né? Tem que ir Chama no lá. consultório. Cada planejamento é único. Mas ele falou também de Isso. manutenção, doutora. Se a senhora. Ele já fez e quer Se eu só fazer faço, sim, faço manutenção. sim a manutenção. É o Então aí, Dinho, polimento, traz o brilho novamente, né? Faz a limpeza que é necessário, muito importante. eu já queria começar perguntando, doutora, aqui, alguns mitos, né? O Chico Júnior, 92, perguntou se é um mito. É até uma pergunta engraçada aqui, se pós extrair um dente pode ter relações sexuais. Ô, Chico, se você aguentar, manda ver, rapaz. Mas é bom, sim, as primeiras 24 horas tem um repouso, né? Tem gente que nem sente nada, nem sangra ali um pouquinho, a gás estancou, acabou. Mas tem gente que fica aquele sangramento um pouquinho até o outro dia, né? Tem aquele mito também de questão de pegar peso, ou não é mito. Evita, não, é bom evitar, né? Não ir pra academia, é bom evitar. A gente Não é falou, só uma extração de dente, né? É uma cirurgia, a gente tem que né, ter realmente. um cuidado. A gente falou de implante dentário, doutora, e questão de prótese dentária. Qual a diferença aí de um para outro? Tem aqui, eu botei até questão de fixa, removível e flexível. Tem todos esses modelos. Todos esses tipos. Flexível é que a gente oferece bastante hoje para o público, né? Então, me procuram muito. É uma prótese que ela não vai grampo, né? Ela vai adequa na cor da gengiva. Ela tem mais mobilidade e o encaixe dela vamos dizer que ela é menos tem menos pressão nos dentes do que uma com grampo. A com grampo ela dá aquele desgaste conforme você vai comendo, tem os desgastes que vai tendo nos dentes. E implante é diferente. A prótese sobre implante, ela vai sobre a gengiva.
né? Então, assim, não tem desgaste, você não tem mais dente ali. Agora, se você fizer um implante unitário, aí você tem que ter todos os cuidados também. E tem os cuidados do implante, que quando você coloca, pelo menos uma vez ao ano você tem que ir lá ao seu dentista fazer a manutenção também, tá? É remover sua prótese, fazer a higienização. Tem isso também. A gente falou do implante, a senhora citou aí que é para qualquer pessoa. E no caso da prótese, é para qualquer pessoa também. Também, se a pessoa se adequar, né? Porque tem gente que, olha, eu já fiz umas próteses e o paciente, ele não se adapta. Não sei se tem enjoo, se é ânsia, mas tem paciente que não se adapta, né, à prótese. Ana Lúcia perguntou, doutora, para fazer uma avaliação, é só ir lá ou tem que marcar um horário, Para agendamento? não ter aquele desgaste de você ficar lá esperando, eu estou em atendimento, você ficar 1, 2 horas ali esperando, eu acho ótimo agendar, né? A gente tem o telefone, tem o WhatsApp. Muito bem. E os cuidados na questão da prótese, doutora? Prótese. Dentária, né? Prótese. É porque tem essa questão de fixa e flexível. A fixa é aquela que você desgasta os dentes e deixa ela fixa. Certo. Que normalmente eu não indico muito. Porque às vezes dá aquele fedorzinho de cocô, quem não tem aquela higiene adequada, né? E a prótese que você usa e tira normalmente, dia a dia, antes de dormir, colocar no copinho com água, certo? Então, resumindo, é a chapa. É a chapa, a dentadura. Muito bem. Uma pergunta aqui, doutora. A prótese pode ser estética ou fica natural? A gente Não faz entendi um bem essa máximo, eu acho que eu pergunta. entendi. A gente faz um máximo para ela ter a estética melhor do paciente. Para chegar no máximo e dizer assim, eita, ele não usa prótese, né? A gente faz isso o máximo para não parecer que o paciente tem a prótese. Teve um comentário aqui, doutora, que colocaram aqui também que a senhora é influência digital por causa das dancinhas e tal. Começou um bom dia, né, lá em Messias. Eu falei, eita, eu vou revolucionar aqui essa cidade, esse povo messiense. Aí comecei a dar um bom dia dançando. Aí começou as pessoas gostar e interagir, que esperavam o meu bom dia. E eu vi aquilo ali, eu falei, ai, que gostoso. Então, assim, você quando faz as coisas com carinho, com amor, é uma dentista diferenciada, né? Fala aí. E quando não faz, o pessoal fica perguntando, né? Pergunta. Faz tempo que eu tinha andado nessa correria de Messias e Rio Largo. E fora que a vida pessoal também, né? Uhum. Acaba a gente tendo que separar e fica às vezes difícil. Mas aí tô fazendo o meu máximo aí, hein, gente? Doutora, aí nessa questão de Messias e Rio Largo, no caso tem os dias de atender em Messias e os dias de atender em Rio Largo. Isso, Messias eu atendo uma vez na semana, e um sábado sim, um sábado não. E Rio Largo eu atendo um dia na semana. E tem as outras equipes, né? Que eu trabalho em parceria com outros dentistas que trabalham lá, que todos os dias tem atendimento. Então todo dia tem atendimento Todo dia, lá. de segunda a sábado. Muito bem. Mais um tema aqui que a gente vai falar, doutor, é o clareamento dental, que eu acredito que seja o que mais tem lá de questão de procedimento Sim, lá, né? muito. E faceta tem muito também. É mesmo. Muito. E o pessoal é muito de Rio Largo? Olha, Messias tá ganhando. E é. Eu tá ando em aí. Rio Largo, eu não vejo esse povo com esse sorriso todo. Mas tem, Rio Largo É. também começou agora. E é, né? Isso. Quais os tipos de clareamento disponível lá no seu consultório, doutor? Tem o caseiro e o de consultório, né? Que a população entende ele como um laser, né? Mas não tem essa história de laser, tá? Caseiro é o quê, doutora? Caseiro a gente molda o paciente, faz a plaquinha, né? E dá 2 seringas ou 3, qual que for o planejamento do dentista. E vai colocando em casa. Você Tem um mesmo tempo. faz o procedimento em casa? Tem gente que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende da bula do... Tem a questão também aqui do clareamento, se ele enfraquece os dentes. Porque eu acredito que tem uma raspagem, doutora? Eu não sei se é isso. A raspagem... Durante, não sai tirando, né? Meio que. A gente dente. tem a raspagem, aquele tártaro, né? Que fica atrás dos dentes. Mas não desgaste o dente. Não desgaste. Né? E claro que tem que ter um acompanhamento com o dentista. Por quê? Tem pessoas que têm trincas, têm sensibilidade. Então, assim, um dentista preparado vai tentar evitar ao máximo a sensibilidade do paciente.
E né? de quanto em quanto tempo essa questão do clareamento? Eu recomendo em 6 meses. Restrição a fazer o clareamento, doutora. Nenhuma. Tem aqui até um exemplo de questão de idade e gravidez. Gravidez. Não podem. A gente pede para conversar com a obstetra, né? Aham. É. Mas nenhuma restrição. No caso do clareamento, a manutenção é de 6 em 6 meses. Isso. Mas isso é o tempo de durabilidade também. Depende do paciente. Porque a gente tem que evitar, enquanto está fazendo o procedimento, tá? Tomar vinho, café, molhos vermelhos, né? E, eu posso tomar café depois? Pode, normal. Só escovando os dentes depois, em seguida. E a questão, doutora, do aparelho dentário, né? Eu não sei qual o nome exato, mas aparelho, a procura é muito grande lá também, Tem né? vários, muito. Aparelho, tem vários tipos de aparelho, né? Que é o convencional, que a gente troca a borrachinha, né? E tem que ter um acompanhamento com o dentista, porque vai fio, né? E o fio, ele tem uma numeração. Quanto mais você vai passando, fazendo o tratamento certinho, ele vai aumentando, né? O peso dele. Então, você tem um dente tortinho? O aparelho é a solução. Tem o de porcelana, que é aquele mais branquinho. Tem o Zafira, que ele é transparente, é a coisa mais linda. E tem o autoligado, que ele é mais ágil, né? No tratamento, não vai borrachinha, tá? Mas os outros vão. E a questão, doutora, de colocar o aparelho só por estética. É grave, né? Já pegamos casos também graves. E não façam isso. Procure um profissional de verdade e tenha um acompanhamento com ele. O valor que você paga por aí, você vai pagar no profissional e vai ter a garantia da saúde da sua boca, do seu sorriso. Mas se for por estética como profissional, no caso pode. Com acompanhamento, né? Ah, doutor, eu quero, com acompanhamento do profissional e não dando mobilidade nos dentes. Eles vão ficar ali paradinho, esteticamente. Vai ficar ok. No caso, doutora, a senhora não é daqui de Rio Largo ou de Alagoas. Eu sou daqui sim, eu sou nordestina, gente. Meu sangue, eu sou brava, hein? Eu fui embora daqui com 15 anos de idade para São Paulo. Fui tentar a vida, né? Porque assim, e olha, minha família não é rica não, tá, gente? A odontologia foi na raça. Foi atrás de bolsa de estudo. Então, assim, se você tem um sonho, você consegue. Eu passei 18 anos fora. Conheci esse homem maravilhoso que tá ali, ó. No bastidor. Era pra estar aqui sentado com a gente. É meu empresário. É, e é isso. E não foi fácil, mas eu consegui, né? Foi 5 anos de luta em São Paulo, estudando. Em 2014, eu comecei a faculdade, né? E no finzinho, engravidei. Tive o meu primeiro filho e também não parei, né? Nunca parei. E realmente hoje meu sonho tá aqui. É uma grande satisfação estar aqui na minha cidade, na minha terra, né? Aí, quando você voltou pra cá, doutora, não existia a empresa ainda, né? Não, a Clique Dentista não. Eu tinha um consultório em São Paulo, sim, mas a Clique Dentista era outro nome, mas a Clique Dentista foi fundada aqui em Alagoas. Deixa eu contar mais um pouquinho. Quando assim que eu abri, a população messiense é uma população humilde, né? Começou em Messias, não em Rio Largo, no caso. Começou em Messias. É uma população humilde. E eu pensava assim, você acaba dizendo, não, acho que não vai dar certo. Todo mundo que começa alguma coisa pensa primeiro que não vai dar certo. Mas o foco ali querendo que dê certo, né? Aí eu fui na igreja, né? E o pastor falou, não, vai dar certo. E começou um tumulto tão grande em Messias, de gente entrar e sair no consultório. E Bacana. aquilo lá, meu coração chega de gratidão, né? E Rio Largo também foi promessa. Foi promessa, Rio Largo. Eu não esperava trazer já para Rio Largo assim. Eu fiquei namorando Rio Largo, ficava olhando, ficava descendo. Ah, não, é. Aí uma coisa começou a me incomodar no ponto que eu estou hoje. Aí eu falei, não, vai ser aqui, a Clique Dentista. Aí não foi planejado, assim já de cara. Foi em menos de 2 anos eu consegui meus 2 consultórios, a Clique Dentista. Em menos de 2 anos. Para mim é uma grande honra, gratidão a Deus, é inexplicável.
Muitos falam assim, meu Deus, como é que ela conseguiu? Não sei também te explicar. É Deus. Eu não sei explicar, de verdade. É extraordinário. E esse negócio que tava lhe incomodando, doutor, era o quê no ponto? Quando incomodando assim pra ser este lugar, esse é o local. Uhum. Falava, esse é o local, esse é o lugar, esse é o lugar. Ele gostou de um lugar ali embaixo, ele falou, não, aqui acho que aqui tem mais movimento. Eu falei, não, mas é ali que tem que ser. E foi lá que eu fiz, e é lá que tá dando certo. E, minha gente, bora fazer valer, né? Quem sabe aí abrir até a terceira unidade Já aí. quero, já tá no coração implantando, É entendeu? É. E o felizado da vez, qual local? Então, eu tô pensando em subir mais um pouquinho, sempre próximo. Aeroporto. Quero estar subindo aos pouquinhos. Tabuleiro, né, aqui. Uhum. Não quero ir muito longe, não. Quero ficar interligada para poder tentar atender todo mundo, porque todo mundo conhecer a doutora Renata. E quem conhece, pode falar aí, viu, gente? Que gostam de mim. Ó, não fala que não gosta, não. É Bacana, isso. doutora. Parabéns. A senhora tem Obrigada. uma história muito bonita. É como eu falei, Não, né? não foi fácil, porque nunca a gente olha assim, só vê o bom das pessoas, né? Uhum. Mas assim, ninguém vê o que você correu lá atrás, né? Assim, antes de tudo isso, foi o que ela fez, né? Eu trabalhava de vendedora na Mateu Bem. Esse homem me achou lá, né? E a gente comia no... É até emocionante, né? Corta! Essa história dele. É isso. Mas realmente é muito bonito, como a senhora falou aí, só a gente sabe, né, o que passou. Eu ainda tô sofrendo aqui, como pode ver. Mas vai chegar na lá, questão. né? Olha, outra coisa que aconteceu. Em Messias, quando eu fui inaugurar, perdi a minha avó. E ela era minha fã, tava ali comigo, vendo eu pintar, vendo eu colocar as cadeiras. Dando apoio. E Deus levou ela. Foi. Tô já chorando também. Chora então, deixa eu chorar. Deixa eu chorar. É porque toda vez que eu vou falar... Lembra dela. E assim, ela morreu em abril mesmo. Foi dia 6 de abril, né? E tava tudo pronto já pra inaugurar o consultório. É tão tal que eu não parei. Não parei. Ela morreu, mas eu não parei. Porque ela não queria que eu parasse, pra que eu ia parar? Né? Ela fez o que ela tinha que fazer, ela me criou, né? E tudo que eu sou é graças a ela e a minha mãe, né? E quando foi dia 15 de abril, eu me inaugurei. Mas, assim, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi um combustível pra você realmente não parar, né? Foi, não, falei não parei. Ele é meu exemplo, né? Não parei, continuei. E foi difícil, né? Assim, eu fiquei muito triste durante a semana, mas eu falei, não, vou inaugurar. Começou a balada mesmo. A balada mesmo. É assim mesmo, falei, tem que ser. Só por dentro, sem deixar transmitir para os clientes. Ela era né? alegre, né? Ela não tava doente também. Aí, assim, é isso que a gente, né? A gente não queria que ela fosse, né? Mas quando chegar a hora, tem que ir, né? É os planos de Deus, não tem como evitar. E é tão tal que ainda ela esperou eu chegar, passou um ano, ia fazer um ano que eu tava aqui, não, um ano ou ia fazer 2? Ela morreu. Não, ia fazer um ano. Que fez um ano esse ano que ela faleceu, né? Ia fazer um ano que a gente tava aqui. Ainda ela teve um ano com a gente, curtindo a gente. Todo dia ela ia lá na minha casa. Mas foi isso. É realmente muito linda a história. Então a gente... Não, deixa eu contar. Aí a gente comia onde esse homem ficava lá no Bom Prato, de R$1. A gente comia de frente à loja. Esse homem me conquistou lá. Eu era vendedora de loja. Isso lá em São Paulo. São Paulo. Aí foi quando eu conheci a Sorridentes, né? Que é uma clínica grande em São Paulo. E fui trabalhar de vendedora, né? Primeiro fui trabalhar em pós-vendas, né? Captar paciente para eles. E depois eu fui ser vendedora deles, né? Aí foi quando fui subindo, fui entrando o desejo
de me tornar uma dentista, né? E muitos dos meus colegas falaram, doutora Renata, você tem tudo pra ser uma dentista. Você já sabe vender, você entende dos procedimentos. Tem carisma. Isso, vai lá, vai fazer. Gente, mas não é fácil, mas eu consegui. É isso. A gente abre um espaço aí para apresentar a vocês também o Reginaldo. Vamos conversar também com o Reginaldo, marido, esposo, né? Da Isso. doutora Renata. E vamos falar um pouquinho de como vocês se conheceram, como vocês trabalham junto até então. E é isso aí, vamos ouvir um pouquinho aí da história do Reginaldo e da doutora Renata. Como é que você conheceu a doutora Renata? Então, quando eu conheci ela, foi assim, eu cortava cabelo perto do serviço dela. Ela trabalhava na loja de roupa, né? Você era barbeiro. Barbeiro, isso, barbeiro. Aí eu passei lá pra conquistar ela. Ela pensava que era só roupa de criança. Aí eu perguntei se tinha uma roupa que servia pra mim e tal. Começamos a se conhecer, né? Conversar, né? Aí começamos a puxar o papo, conversa vai, conversa vem. Eu convido ela pra levar ela pra um restaurante, né? Pra comer. Aí marquei com ela, acho que eu fui numa sexta-feira. Acho que foi numa sexta-feira. Aí na segunda-feira nós marcou de sair, né? Pra almoçarmos. Aí eu chamei ela, vamos almoçar na segunda-feira e tal. Aí vamos, ela marcou e tal. Aí nós foi pra esse restaurante, né? Que era por quilo. Por quilo. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma presa pra ela, eu vou levar ela num melhor restaurante e tal. Um restaurante bacana. Mas aí eu só tava com R$60 dentro no bolso, né? Com 60 conto. Eu, com fome, eu peguei, comecei a colocar lá um filezinho de frango, só umas duas, uma saladinha, uns três tipos de salada e tal, pronto. Porque o dinheiro tinha que bater, né? Porque se passar de R$60 já lascou, né? Ia ter que lavar prato, né? Chamar uma moça pela primeira vez para comer e... Imagina chegar lá, o dinheiro não dá, né? Aí tem que mandar ela pagar. É complicado, Ia sair feio, né? Ia sair feio. Aí eu falei, caraca, tomara que essa mulher coloque pouco, meu, porque o dinheiro tem que bater, né? Porque ela vai pedir um suco, eu também vou pedir um suco, né? A conta tem que bater. Final das contas, chegamos lá, acabamos de comer e tal. Deu tudo certo, deu pra pagar a conta, né? Aí durante os dias, nós era perto do serviço, né? Eu cortava cabelo e ela do outro lado, lá na Avenida Mateu Bey, lá em São Paulo. Uma avenida bem grande. Aí chegou, passava lá, né? Comprava um bombonzinho, passava na loja dela, perguntava se ela queria tomar um café, alguma coisa. Sempre agradando ela, né? Se eu tenho que conquistar ela primeiro, né? Meninas se valorizem, tem que ser novinha, assim. tinha na época 18 aninhos, né? Eu sou quase 10 anos mais velho que ela, né? Aí eu passava lá na loja dela, levava um bombonzinho, uma fruta, perguntava o que ela queria comer, agradava. Barbeiro tem dinheiro todo dia. Você sabe como que é no começo, né? O homem querendo agradar a mulher no começo, né? Tudo isso, né? A gente faz, né? Aí eu falei assim, caraca, agora como ela já mostrei as minhas qualidades pra ela, né? Eu falei assim, agora eu tô... É meu golpe. Eu falei assim, agora eu vou chamar ela, porque assim, eu não tenho dinheiro pra ficar comendo em restaurante assim, direto com a namorada, né? Porque eu ganhava pouco também, né? Ganhava pouquinho. E aí lá em São Paulo tinha o Bom Prato, o famoso Bom Prato lá, que é do governo. Em frente à loja. Onde eles fizeram, em frente da loja dela. É tipo o Mercado Popular em Maceió. Isso. Não sei se vocês já viram lá. Isso. Parece que é R$1 também o almoço isso, lá. É R$1 o almoço, E né? era gostoso o almoço. Não Na verdade, o Bom Prato foi criado para aquelas pessoas que têm carentes, pessoas que moram na rua e tal. Mas também tem gente... Os empresários tudo iam Os empresários, comer, donos né? de loja também iam para comer, né? Limpinho. Aí eu falei assim, agora eu vou... Tem que ser agora, vou tem que convidar. ser agora, né? Vou convidar ela, né? Aí eu falei assim, vamos almoçar comigo e tal. Aí, pra onde você quer ir? Eu falei assim, eu vou lá no Bom Prato comer lá, porque diz que a comida lá é gostosa e tal. Eu falando, né? Lá a comida é boa. Vamos comer lá pra nós experimentarmos, né? Ela falou, vamos. Aí eu falei assim, você fica aí trabalhando, eu fico na fila. Quando tiver próximo, eu te chamo, né? Fila enorme. Te chamo, porque a fila é grande, né? Tinha um monte de gente. E assim, né? E as pessoas viam isso, a amiga dela,
homens também, né? Tipo, segurança, as pessoas ficavam falando, pô, Renato, você é uma mulher bonita e se envolver com um rapaz desse que não tem nada pra te oferecer. Ó, levar você num bom prato pra comer lá onde tem mendigo, pessoas fedorentas. Falando, né? Você tem que arrumar um homem que quer te sustentar, não você, né? Você ficar com um cara desse, tá parecendo um cara gigolô, ficava falando assim, ficava falando, né? E eu falei assim, eu nem esquentava, né? Eu sempre mostrava pra ela que eu era um bom homem e tal, que não era aquilo que as pessoas pensavam de mim, né? Não era aquilo. Eu falei assim, eu sempre tive um sonho. Eu falei assim, eu tô passando essa situação hoje, mas nós vamos melhorar. Nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Entendeu? Eu tinha um sonho. E não era assim, de um dia para o outro. Em menos de 3 meses a gente tava morando junto. É, Até hoje, a gente vai fazer 16 anos de casado. Em 3 meses. 13 meses. Nós se conheceu em 3 meses, nós já foi morar junto. Morar junto. Eu não queria, eu falei, rapaz, fico na sua casa, fico na minha, cada um vai se conhecendo. Porque assim, uma menina em São Paulo, eu era assim, muito inocente ainda. Eu tinha uma inocência muito assim, tudo que eu aprendi foi com ele, né, martelando. Mas assim, foi tinha muito, o povo nordestino é inocente, as meninas do Nordeste, né? Pelo menos na minha época, porque hoje em dia tá bem avançado, né? Na minha época tinha muita inocência. Eu saí daqui pra lutar, pra vencer, pra conquistar em São Paulo. Já tinha meus tios lá. Larguei minha avó, minha mãe, todo mundo aqui foi embora, né? Pra tentar. E aí eu era muito inocente de tudo. Eu tinha 18 anos, pense que menina besteada, né? O meu gerente falava, Renato, você tem que aprender a abrir a boca, como é que você vai vender? E ele gostava tanto de mim que me ensinou, né? Teve a paciência, que foi o seu Eudes, né? Ele é maravilhoso. Então, assim, ele teve a paciência de me ensinar. Sempre foi uma escola, onde eu trabalhei no Master Boys, na Sorridentes. Foi 2 escolas que eu tive. Foi os 2 empregos que eu tive. Então, assim, é isso. E aí nós, 3 meses, eu falei assim, eu vou atrás de uma casa pra nós morar junto, né? E ela morava num barraquinho lá na favela, lá. Tinha um quarto só, era um cômodo, né? Ela morava lá. Aí, mas era da tia dela, era da tia, né? Acho que ela pagava um pouquinho de aluguel, uma ajuda, né? Você pagava pra ela, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu falando pra ela assim, é melhor nós ficar aqui mesmo, vou vir morar aí. Falei, não vou alugar nada não. Pra economizar. Pra economizar, Aí o povo vai julgar realmente, né? Pô, esse cara aqui aproveitar, né, meu? É verdade. Pô, esse cara Ele trabalhava e falava assim, ela já, né? Eu falei, pelo menos dinheiro nós pagava compra, alguma coisa, né? Aqui na favela eu sempre entrava... fui muito ajuizada. Com o meu pouco faz muito, entendeu? O meu pouco sempre ganhava multiplica. Pouquinho, ganhava, acho eu que sou era uma um mulher salário. que eu ponho a cabeça no lugar falando, isso aqui vai dar pra mim. Eu Tá faço só aquela menina ali, é do mesmo jeito. ela é inteligente. O meu pouco, às vezes o dinheiro que eu falo assim, multiplica. Entendeu? Quando você tem cabeça, você tem uma mulher, uma companheira, pronto, uma grande mulher, né? E você vai ser um grande homem, através dela, né? E assim vai os dois. 2 cabeças pensando, né? É verdade. Isso, é muito importante. Aí nós fomos morar lá no barraquinho e tal. E falei assim, vamos ficar aqui, depois mais pra frente eu vou trabalhando, você vai também, nós vamos juntando dinheiro. E depois nós vamos alugar uma casa melhor, nós saímos daqui e tal, né? E esse barraquinho, rapaz, tem história, cara. Pensa, porque ali o que nós passou ali foi coisa de sufoco, porque era no meio de lugar feio, né? Barraco, aquela coisinha. E só tinha um quadrado, que ali tinha um fogãozinho. Nós compramos até aqueles fogãozinhos de 2 bocas, né? Cooktop não parece, né? Mas cooktop hoje é chique, né? Antigamente era aquele mesmo de 2 bocas, aquele... Sim, né? sim. 2 boquinhas assim, 2... Então compramos aqueles baratinhos só pra cozinhar ali na hora e tal. Pra você ver a nossa condição. Não tinha condições pra nada, meu amigo. Na verdade, se você olhar pra mim, eu não tinha nem condições pra assumir um relacionamento, querer casar com uma pessoa, né? Pra você dar do bom e do melhor pra tua esposa. Eu não tinha essas condições. Mas eu tinha um sonho que eu ia passar por aquilo, eu tinha que passar, mas eu vou vencer, eu vou conquistar. Eu nunca desisti. Eu falei assim, é uma fase minha, entendeu? Era uma fase, eu vou vencer, cara. Uma hora vai acontecer. Eu sempre acreditei. Isso. E o que é a doutora Renata pra você, Reginaldo? Hoje a doutora Renata é a mãe dos meus filhos, uma esposa exemplar, trabalhadora. Muito bem. Tudo, né? Sem ela agora, hoje é difícil, né? Porque a gente tem a família, tem os filhos. E hoje, em primeiro lugar, Deus,
depois é minha esposa, né? Tudo. Não é não? Tudo. Resumindo é tudo, né? É muito bonita a história Porque de vocês, a né? mulher, ela faz o homem, né? É. A mulher, ela faz o homem. Se você tá casado com uma pessoa que tem o pensamento de crescer, uma pessoa direita, certa, você vai crescer. Se E o ele é homem meu quiser, maior- o homem cresce. E eu tenho um fã em casa, é ele, né? Ele pergunta, vai atender? Parece que ele sabe o que eu tô fazendo, sabe? Porque ele entende. Ele pergunta, vai fazer botox hoje? Entendeu? Então, assim, realmente é uma cumplicidade, né? É cúmplice um do outro. No meu caso ali, a minha... É, Que fica a minha mesária ali, que controla as câmeras ali. lindo. É. E quando eu entrei que sua esposa tá aqui, o negócio vai pra frente. Entendeu? Quando a mulher tá no negócio, rapaz, não tem como ir pra trás, não. Mas é um corpo só, né? Quando a gente casa, é um corpo só. É. Como você vai andar sem a tua cabeça, né? Então a cabeça o que faz Quando é a um esposa. homem- Quando você tem uma esposa inteligente, uma mulher inteligente, Quando o homem Você usa a cresce. sabedoria de usar a É. inteligência da mulher, porque muitos homens são ogros, né? é. Tem muito. Nossa, são ogros. E não dá o espaço pra esposa. A esposa não pode ter opinião, a esposa não dá opinião, a esposa não. Entendeu? É parceria. Então, assim, quando você tem uma parceria dessa, tem tudo. E todo o meu dinheiro, todas as coisas, eu não ficava nada pra mim, era tudo pra ela. Não ficava com um centavo, sempre a esposa. Não, é quem controla, né? Ela que controla. Não cai R$1 É. no meu Pix, Se eu eu passo comprar pra ela. qualquer coisa Olha, que eu for- caiu tanto. Qualquer coisa eu vou comprar. Vai gerindo aí, vai gerindo É. aí. Isso. Tem que ser a permissão dela. Eu quero isso. Eu tenho que ficar pedindo, entendeu? A coisa é eu, então. É igual. É igual. Mas foi subindo. Foi subindo. degrauzinho por Aí degrauzinho. eu saí da loja, né? Pedi demissão pros meus patrões, né? Na época, que eram árabes. Pensa que um homem de coração bom era aqueles homens. E foi quando a gente começou a abrir a loja de suplemento, né? Então, aí Ele, é irmão outra dele, história. Aí Que foi entrando, né? peguei o dinheiro dela, ela só tinha um dinheirinho. Ficou trabalhando quanto tempo na loja? Acho que foi 2 anos, né? 2 anos trabalhando na loja. Aí ela recebe o dinheiro de 2 anos e lá vai eu pego o dinheiro dela todo emprestado pra me investir na minha loja. Ele queria Aí- parar de de barbeiro, cortar né? cabelo, queria parar. É. Rapaz, perdi tudo. O dinheiro que ela emprestou pra mim, o que eu investi ali, Perdeu. acabei perdendo. Aí perdeu por quê? Perdi porque assim, eu viajava e trazia suplementos importados. E como não tinha nota, então a receita acabou pegando. Acabou esse pegando negócio do dinheiro. Paraguai, sabe? Que eu Até viajava- hoje tem esses problemas lá. Tem, então. Tem, é você não que passa, tem uma quantidade, né? tem a quantidade e eu passei do limite. Então aí eles... Porque pegou o dinheiro pra investir na loja, né? Acho que na Todinho. época, quanto que você tinha? 5, Na 10 época era mil? muito dinheiro, era por aí 5 mil, 6 mil. 6 mil. Hoje não é nada, né? Mas 6 mil. Peguei e tal, fomos viajar, Foi pagou 10. passagem de ônibus, comida, tudo. É. O único dinheiro que ela tinha, perdeu tudo. Aí eu falei, vou voltar a cortar cabelo de novo pra me levantar um dinheiro pra começar do zero. Aí foi indo, aí nós começou a crescer. Comecei a trabalhar, comecei a investir, comecei de novo, comecei a investir, comecei a comprar. Entrei em contato com lojas de alimentos, comecei a vender por quilo produtos tipo proteína, creatina. Comecei a trabalhar, crescer. A granel, né? É, a Já ouviu granel. falar? Não. nunca Produtos vi. a granel. Produtos naturais. É que quando você vende por quilo. né? Começou a abrir a lojinha. eu comecei Ele e a o vender. irmão dele fizeram, né? A Aí sociedade. Aí eu comecei a vender por quilo, as pessoas iam lá, eu vendia 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, foi indo, E começou eu tinha a crescer. saído da Master Boys, né? Tinha saído, já não estava já trabalhando. Tava desempregada. Eu já tinha começado a entregar currículo. E foi quando eu conheci a Sorridentes, né? Eu passei na loja, quando eu passei assim na Avenida Mateu, na clínica, né? Eu passei direto. Eu olhei assim, eu vi aquele negócio tudo fechado, um vidro tudo feio. Eu falei, não, aqui não vai me pegar, não. Muito chique esse negócio aqui pra mim. Aí desci. Quando eu cheguei assim, né, a Mashiro é um restaurante, sabe? Que tinha lá. Um negócio me travou, assim, volta e entrega o currículo lá. Acredita? É quando você tem um projeto, meu amigo. Você tem um verdade. projeto, o negócio não embaça, não. Aí, volta lá e entrega o currículo lá. Eu travei assim, ó, de frente, a Mashiro, parado. Tinha estrela, a Mashiro. Aí eu falei, vou voltar. Eu não tinha mais um passo pra dar pra frente, era pra trás, pra voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, abri a porta de vidro, entrei, eu falei, deixa eu entregar um currículo pra gerente.
Aí a moça chamou a Kedma na época, né? Já estava formada, no caso. Não era nem dentista. Ela era vendedora. Era vendedora, saí das vendas. Foi quando eu conheci a Sorridente, sabe? Aí voltei. Aí entrei lá e a Kedma me entrevistou, me deu uma folha. No mesmo dia. No mesmo dia. Uma folha e falou assim, desenha o que você quer. O que você quer, o seu sonho, o que você deseja. A gerente, né? Aí eu desenhei uma casa, um carro. Era o meu objetivo na época, né? Eu falei, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, né? É o meu sonho. Aí ela, pronto, vá pra casa e qualquer coisa a gente te liga. Eu bati o pé. Quando cheguei em casa, a mulher ligou. Você vai começar na Sorridentes amanhã? Vem aqui e traga sua carteira. Aí era já o projeto do Senhor, né? Era de Deus propósito. já. Propósito. Não tinha ninguém que me tirasse mais dali. Conquistei a dona da Sorridentes. Ganhei prêmios na franchise da doutora Carla. Vendi muito pra ela. Ela começou a ganhar mais do que um dentista de vendedor. Aí foi assim que nós começamos a prosperar, né? Aí o meu serviço também, aí nós fomos para uma igreja. Você acredita em revelação, profecia? Tem muitas pessoas, que ela, assim, hoje em dia existe muita malandragem nesse meio, entendeu? Mas existem homens também, homens sérios, pessoas usadas por Deus que tem esse dom de revelação, de profetização. E eu fui convidado para ir nessa igreja da Maravilha de Cristo, lá em São Paulo. Estava na Mateu Bay, lá embaixo. Aí, assim, a gente passando uma situação difícil, né? A gente queria que algo acontecesse para que a nossa vida andasse para frente, né? Uma vida melhor. Aí, tava lotada a igreja lá, acho que cabia umas 400, 500 pessoas. Lotada. E aí fomos para essa igreja e eu sentado lá no fundo, nós lá no fundo, cheio de gente. Aí o pastor começou a pregar, começou a revelar para alguma pessoa, foi ali. Aí lá no fundo tava eu e ela sentado lá atrás. Aí o pastor ficou assim, olhando lá pro fundo, falou assim, você jovem de camisa azul. Tinha bastante gente de camisa azul, eu fiquei olhando para um lado, pro outro. E para si mesmo. Eu falei, caraca, meu coração acelerou. É você mesmo que tá olhando para lá, para cá, é você mesmo, João, fica de pé. Eu fiquei de pé, né? Aí ele falou assim, olha, Deus está mostrando que você tem uma sociedade com teu irmão. Uma sociedade é aquela que eu falei para você, que nós tínhamos uma loja de suplemento. Tem uma sociedade com um ente querido seu. E essa sociedade não vai dar certo. Não vai progredir essa sociedade. Esse ano, acho que faltavam uns 3 meses para acabar o ano. 3 meses, cara. Não vai dar certo. Você é um cara que está sendo humilhado. As pessoas te julgam. Começou a falar toda a minha vida ali, cara. E o pastor nem me conhecia. As pessoas te julgam, faça aí aquilo pela sua família, pelos seus parentes. Começou a falar tudo. E eu não tinha carro, não tinha condições de comprar carro, coisa nenhuma. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí ele chegou pra mim assim, falou assim, ó, eu como profeta, esse ano ainda, ó, ele mandou primeiro abrir a mão, né? Abre a sua mão. Aí falou assim, Deus tá te entregando uma chave de carro na tua mão. Esse ano ainda Deus vai te dar o carro. Fecha a mão, recebe. E a sua vida vai ser próspera a partir de hoje, você vai prosperar muito. Você vai ser um homem bem sucedido. Falou desse jeito, cara. Aí eu falei, amém, eu creio, né? Faltava 3 meses eu sem dinheiro. Mas a gente também é tão velho, né? A gente fica meio a gente fica assim, sem dinheiro nenhum. Quem é que vai dar o carro? Eu quero ver onde é que vai chegar essa história, como chegou esse carro aí. Então, aí que tá, né? Até eu pensei da mesma forma, rapaz, mas como vai chegar esse carro? Eu não tenho dinheiro, não tenho. Se eu tivesse pelo menos dinheiro guardado, eu falei assim, né? Pra dar uma eu entrada, vou e compro. Pra cumprir a profecia, vai. Mas eu não tinha nada, acho que uns 2 mil reais, sei lá, alguma coisinha pouca, cara. Pra um carro não é nada. Aí faltava 1 mês pra acabar um ano. Cara, 1 mês. Aí um vizinho meu, cabeleireiro, que trabalhava do lado, o Senina, ele frequentava o leilão de carro, mexe com carro. Cabeleireiro e mexe com carro. Aí ele falou assim pra mim... Ligou pra mim, né? Falou, Reginaldo, eu tô aqui no leilão e tem um Celta aqui. Eu chego a arrepiar até hoje. Aí ele falou assim, tem um Celta
tá assim, assim, assado. Você quer ficar com ele? Quer comprar ele? Eu falei, Seni, querer eu quero, mas eu não tenho condições de ficar com o carro. Aí ele falou assim, ó, eu vou comprar e você vai pagando aos poucos. Pode ser? Aí eu falei, pode. Então, for assim, dessa forma, eu consigo ficar te pagando um pouquinho por mês e tal, né? Deus Não, usou. É Deus de Aí, ó, verdade. olha só a profecia acontecendo. É. Rapaz, daquele tempo, eu recebi o carro, o cara me deu o carro, paguei pra ele e tal, certinho, um Celtinha. Depois daquele dia em diante, eu comecei a ter vários carros, comecei a prosperar, comecei a ganhar muito. Verdade. O salário meu... Em plena pandemia. 2019. A gente prosperando com consultório Prosperando. em São Paulo. É, Foi. e ela começando a ganhar, trabalhava de vendedora, começou a ganhar... Com filho, Começou a ganhar, correria. começou a ganhar bem. De um salário, trabalhando na loja, ganhava 1.200, sei lá, um salário mínimo. Depois lá começou a ganhar 5, 6, 7 mil lá de vendas. Começou as coisas aí, eu comecei... trabalhava o mês todo, cortar cabelo, ganhava 2 mil e pouquinho. E um dia eu comecei a tirar isso. Comecei a ganhar 5, 6, 2 mil. Começou a prosperar. Na época era muita... O pessoal tomava muito suplemento. Era muita a loja dele mesmo assim. Começou bom. Foi, mas mesmo assim não deu certo com o irmão dele. Não deu certo. Eu fechei, depois E foi eu a fui... profecia também. Foi a profecia, falando, acabou fechando. No mesmo ano fechou, cara. Fechou. Arrumei uma briga com ele, acabei fechando. Rapaz, tudo que o Aí pastor... ficou sozinho, ele sozinho, vendendo. Fiquei sozinho vendendo. E ele seguiu o rumo dele, abriu uma hamburgueria. E Já eu... fez shampoo progressivo. Ele é químico, né? Ele é químico, meu irmão, né? Aí ele saiu. Formado. Aí ele fazia química, gel, fazia escova progressiva. Cada um tentava a vida, né? Eles são assim, sempre foram. Aí foi indo, aí eu cheguei até a dar um carro até de presente pro meu irmão. Pra esse da que eu briguei sociedade. com ele, sociedade, dei um carro pra ele, ele já ficou sem carro, dei um carro pra ele, dei um carro pro tio dela, né? Ah, não, tio não, é o casar com a tia dela. Dei um carro pra ele, parente, né? De Família. tão bem que vocês prosperaram. Comecei a prosperar, cara. Aí foi. E aí, do barraco. Deus, Das baratas. das baratas, Barata. tudo. Rapaz, Foi prosperando. foi prosperando devagarzinho. Foi Construímos uma casa em São Paulo. Que hoje é avaliada... Que eu não queria vir embora, porque assim, a gente já tinha... o projeto estava desde aí. Desde a época lá, 2014, que eu comecei a faculdade. O projeto de Deus na nossa vida já estava aí. Já tinha esse projeto de voltar para a Terra. Eu não queria voltar, era ele. Você acredita? Ele não morava aqui, mas ele que queria vir para cá. Não era eu. Queria vir pra cá. Meu coração endureceu, igual faraó. Pra não vir. Pra não vir. Porque eu tinha meu consultório, eu tinha minha casa, minha estabilidade estava lá. Meu advogado olhou pra nossa cara assim, é um pastor, né? Também, em nome de Deus. Falou assim, não entendo porque vocês vão embora. Porque assim, tem tudo, né? Não tinha um consultório, uma casa boa. Vai embora. Assim, ele olhava a nossa casa assim e falava, como? Vai embora. Aqui a gente começava do zero, né? E começar do zero aqui, né? Porque assim, tive que desfazer de lá, colocar a casa pra alugar, né? Vender o consultório. Foi assim. Aí eu sem querer vim, porque com 3 filhos, né? Agora eu tenho 3 filhos, 3 pequenininhos, tudo pequenininho. 2, 5 e 7. Eu também tenho 3. O cara que não tinha condições de morar num barraquinho pra construir uma casa avaliada hoje a 2 milhões. Pra quem não tinha nada, para as pessoas que me julgavam, né? Pessoas que me julgavam. Deus me abençoou, começou a prosperar eu grandiosamente. Pude ajudar ela a fazer a faculdade. Entendeu? O que ela fez pra mim no começo, depois eu retribuí com ela muito mais. E hoje ela é uma doutora abençoada. Eu também no início, né, de começar a faculdade, fui atrás de bolsa, né? Porque lá em São Paulo tem essa correria que a gente pode fazer de bolsa. Tinha um FIES, mas eu não quis adentrar no FIES, você acredita? Não era pra ser o FIES. Eu terminei a minha faculdade. Pra honra e glória do Senhor, tudo pago. Tudo pago. Tudo pago. Não devo nada, FIES, governo, nada. Quando Deus tem um projeto assim, não tem empecilho, bloqueio de ninguém. Tudo começa a dar certo, né? E no silêncio você consegue. Esse é o segredo do sucesso, né? Silêncio e trabalhando. Muito trabalho, incansável. E às vezes eu vou pra igreja, o pastor fala, né? Eu gosto muito de ir na Debrais aqui. E tem o pastor Jax, né? Balbino. Ele fala... ele é profeta, ele fala. Então assim, você no outro dia você acorda... Oxe, eu vou trabalhar. Tenho que trabalhar porque eu preciso conquistar. Né? Com ânimo, né? Com ânimo. Uma palavra de fé, uma palavra... Tudo que foi falado ali, se cumpriu aqui. Né?
Deus falou ali, honrou e se cumpriu aqui. Então, assim, é muito de fé, né? Vai da pessoa, vai do coração e vai de quem realmente quer. E assim nós... Não é pra todos, não. É pra quem quer. Entendeu? É pra quem quer. E hoje, Se você quer, você quer. E hoje a gente tá cada dia mais crescendo. Chegamos aqui sem nada, hoje já compramos 2 terrenos, estamos construindo uma casa. Terminando a casa, sim. Terminando a casa. Mês que vem eu tô dentro da minha casa. E é mais uma profecia. Entendeu? Mais uma profecia que Deus já tinha falado. Abrimos 2 clínicas, ainda tá pra abrir outra, assim, prosperando. Graças a Deus. Tá no projeto. Pra quem almoçava no Bom Prato não tinha nada pra oferecer pra, né? Hoje a gente pra come esposa, o que a gente quer. Hoje a gente vai pra praia quando quer, entendeu? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, meus doutores são maravilhosos, Deus colocou. Minhas funcionárias também são maravilosas. É isso, né? E Deus só abençoa. Assim, eu acredito que sou instrumento para abençoar. Deus usa as pessoas para abençoar. Muitas pessoas foram usadas em São Paulo para me abençoar. E hoje eu transmito isso, eu abençoo outras pessoas, né? E você aqui com o seu trabalho abençoa também. E levando para as pessoas dessa forma. Né? Eu acredito, eu não vou nem falar olhando para a câmera, mas que tava precisando, doutora, realmente. E como a senhora falou, é uma bênção a senhora aqui. É uma bênção, é de verdade. É profecia, se cumpriu. Tem gente que fala assim, eu não acredito em profecia. Para quem quer. A profecia é para quem quer, entendeu? Se você quer, você consegue. Tocou da casa. A casa, quando a gente entrou, não tinha porta de garagem. A casa vale 1,5 milhão. Não tinha porta de garagem, não tinha porta nos quartos. Eu com meu bebezinho de 2 anos, as paredes tudo cheio de coisa caindo pó. Eu tive que morar lá. Foi quando eu finalizei a faculdade, eu tive que morar lá, porque estavam roubando os fios, roubando tudo que a gente tinha investido na casa, né? Aí a gente ficou lá, dormiu num quartinho, colocava os colchões no chão, as roupas tudo tumultuadas, saia todo branco, a gente saia tudo branco, tudo... Não tinha banheiro. De manhã a gente acordava cedo, ia por causa da minha sogra, com o Rian, que é pequenininho, tinha 2 anos na época, e ia pra fazer as necessidades. Eu não conseguia fazer lá no terreno, enchia de pedreiro, né? Falava, não, vamos embora. Pegava um monte de roupa. Lá mesmo, lá no meio do mato. Pegava um monte de roupa, enfiava dentro do carro e ia embora, lavar na minha sogra. E era essa correria todos os dias. Pro interior de São Paulo, pra São Paulo. Do interior de São Paulo pra São Paulo. 40 minutos. Todos os dias, de volta. Até uns 7 anos de construção. Eu desejo para as mesmas pessoas o que eu passei, assim, do que eu consegui, eu acredito que as pessoas conseguem, entendeu? Tem muita gente que se vitimiza, né? Vamos supor, Messias na cidade pequena, Rio Largo também, ficar aí dependendo, né, das politicagens, né, de todo mundo. Não dependa, né? Corra atrás, consegue. Mas aí é para poucos, quem quer, né? Quem realmente quer. E a minha oportunidade, quando eu pude pegar, eu peguei com as 2 mãos. Abraçou, não? Agarrei. Eu falei, não, é meu e acabou, né? E é isso. E com ele lutando, guerreando. Hoje ele é a minha babá dos meus filhos. Hoje eu ele é minha... sou motorista, chofer dela, né? Não quer que eu dirija. Pra trabalhar. Não deixa eu dirigir, viu? Não é porque eu não quero, não. Leva ela pra trabalhar. Cuido da casa agora, cuido dos filhos, faço comida. Quando ela chega, tem que estar a comida pronto pra ela. Levo pra ela comida. É poucos maridos, mas que hoje em dia... São poucos, e minha gente, tira o olho. A maioria é o contrário, a mulher que coloca comidinha pro marido. Agora, esposa, isso mesmo. Aqui já é o contrário. Ela chegou, eu coloco comida pra ela. Realmente, eu tenho. Dou café da manhã pra ela, levo... Até hoje, do início, né, ele me oferecia com suquinho, passando na loja, bombonzinho, rosa, né? Oferecendo, sempre cuidando de mim, cuidando. Hoje ele faz a mesma coisa. Faço a mesma coisa. São 16 anos, né? E agora já chegou a faltar leite pro meu filho em São Paulo. Você acredita? Leite. Pra mim comprar os leites dele. Foi uma situação tão grande assim, mas nunca faltou. Porque Deus não deixava, né? Sempre tinha usado. O irmão dele... Nem que caia do céu, né? Tinha que vir. E não era pedindo, não. O povo chegava e não, eu vou dar o leite dele por enquanto, até você sair dessa. E a gente saiu, né? Começamos a sair, se levantar. A gente aproveitar a oportunidade pra cima, abraçar, acreditar. Não é fácil. Tem gente que tem momento que a gente passa por turbulência e você fala, não vou conseguir. Mas em vários momentos eu falei, Deus, eu não vou conseguir. E você passa e consegue. Você viu que eu falasse pra você lá atrás, eu sempre acreditava que eu ia conseguir. Mesmo eu vivendo que minha realidade não era aquela, mas eu já olhava lá na frente.
Eu já olhava assim, uma vida melhor pra mim, entendeu? Uma casa melhor pra mim, pra minha esposa. Quando você... Eu já via, Isso. entendeu? Quando você pensar que tá caindo, eu garanto que ela te levanta na hora. Ela fala, não, a gente vai conseguir. Quando ela tá achando que você não vai conseguir, você levanta ela e assim vai. É os dois. Mesmo aqui, a gente vai, né? É os dois. É o nosso crescimento. É daqui, vai evoluir, vai E tem crescer. um monte de gente pra te apontar. É. Não se apega a isso. Pronto, né? Tem muito pra apontar. Dedo todo mundo tem pra apontar. Né? É verdade. E é Vai isso. igual. É, sim. E é isso, Raí, foi um prazer, viu? Obrigada. Eu até chorei, não pensava que eu ia chorar hoje, não ia, Foi lindo, eu achei que doutora. não ia nem, né? Mas foi muito emocionante. Espero ter cessado as dúvidas também do pessoal e ajudado um pouquinho você me ajudado também, porque é isso, né? Uma parceria. É Eu verdade. estou aqui do lado, a Clique Dentista, eu sou a doutora Renata, eu sou isso aqui, a Renata também, mãe, esposa, amiga, e é isso aí. Muito De verdade, obrigado. esse sou eu sou de verdade assim. O dia que você me vê triste, é muito raro, né? Porque eu gosto de trazer alegria. Eu não gosto de tristeza. Tristeza pra mim não tem tempo de tristeza. Tristeza é pra quem quer, eu não quero. Você é uma pessoa que ilumina, doutora. Isso. Eu que agradeço mais uma vez aqui Obrigada. a participação de vocês. Reginaldo, é um prazer, cara. Prazer é tudo meu. Parabéns pela história. Lindo, a história de vocês são lindas. É. E vocês combinam demais, cara. Tem uns videozinhos de vocês no Instagram, né? Fazendo com. Olha, é filho Eu de chamo. vocês, né? Eu quase não apareço tanto, né? Quem aparece mais ela. Eu Mas sou é mais... muito bonito, cara, a é história mais- de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. Pra bater esse papo aqui já tinha um tempo, né, doutor? E Pô, eu não dava correu certo, não dava várias certo. coisas. Hoje deu. Espero que Que tenham gostado. gostado e que essa bate-papo aqui ele alcance muitas pessoas, doutora, Isso. que venha trazer muito resultado aí também pra senhora. Muito eu obrigado. digo viu? mesmo pra você. Porque, olha, ele arrasa, gente. Ele é maravilhoso. Sigam o Raí. Sigam a doutora Renata também. Bora compartilhar bem muito, ele merece. É lindo o estúdio dele e vamos dar um apoio aí, viu? Você chegou até aqui, né? Assistiu a entrevista completinha. Se puder deixar um like, fortalece demais a gente que cria conteúdo aqui na plataforma. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau, tchau.